Estão podendo ver? Emílio Rodrigues. São 3 volumes. 2, 3. Aliás, esse é o 1, esse é o 2 e esse é o 3. São 3 volumes da obra. E aqui, nesse trabalho, o Emílio Rodrigues faz uma coisa maravilhosa. Ele vai trabalhar desde assim, onde Freud nasceu. Freud nasceu na Morávia, em Freiberg, no dia 6 de maio de 1856. Como era essa condição de vida, onde ele nasceu, o casal Freud, né, tanto a Amália quanto o pai, Emanuel, era assim, porque o pai ele tinha 20 anos mais do que a mãe, né? E ele vinha de uma família onde eles plantavam o algodão e teciam, então eram tecelões, né? O avô do Freud era rabino, e eles tinham, então, essa missão de tecer. E o pai do Freud era esse cidadão que viajava os meios da época, né? Viajava a cavalinho, de charretinha, indo de lugarzinho em lugarzinho, vendendo os tecidos, né, que eram fabricados pela família Freud. E o pai do Freud nunca foi um homem que manteve, né? O pai dele era um rabino, dentro do rabinato, mas o pai do Freud, como o Freud sempre descreveu que o pai dele era um livre pensador. Meu pai é um livre pensador. Ele não seguiu assim os ritos, né? Dentro da questão da religião hebraica, ele não seguiu. E aí, ele, como um livre pensador, ele se casa uma vez. Nesse primeiro casamento, ele ficou viúvo, teve 2 filhos, que inclusive esses 2 filhos dele teriam a idade da Amália, da mãe do Freud, quando ele se casa com a Amália. Depois ele teve um outro casamento nesse meio que ficou uma coisa daquilo do não dito, que o Emílio Rodrigues vai trabalhar isso. Não se sabe o que aconteceu. Nesse segundo casamento ficou assim um não dito mesmo, que essas questões de família, para a psicanálise isso é muito importante, isso do não dito, isso daquilo que está oculto, isso daquilo que vai retornar como, né? Como retorna, por isso uma análise tem isso de escavar, de fazer a escavação, né? Para falar principalmente desses não ditos. Então, não se sabe se ele... o que aconteceu? Sabe-se que talvez essa mulher não tenha dado filhos a ele, né? Oi, Bruna. E ele vai, então, fazer esse... Não se sabe se separou, se ela morreu, não se sabe dessa história. Sabe-se, então, que o pai do Freud, fazendo essas viagens para vender, ele era o comerciante da família, no caso, encontra essa jovem, Amália, com mais de 20 anos de diferença de idade. E quando ele vai comunicar a esse avô, Jacó, que era o pai, né, do pai do Freud, quando ele vai comunicar, esse senhor praticamente infarta e morre. Então, ele era a ovelha negra da família. É isso que é interessante prestar atenção, o pai do Freud. Um detalhe aí que eu quis trazer.